A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor. Foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, que mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, que mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Oh, meu Deus! Ele, irmãos, é Ele que anda sobre o mar, Ele que acalma toda onda, todo vendaval. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, que mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, que mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor. Oh, Rabagaia, Srugamaia, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for
morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor, sem compaixão. Porém Pedro olhava, não acreditava no que estava vendo. Então uma mulher dele se aproximou e lhe perguntou: tu és um deles? Tu estavas com ele? E Pedro então negou. Porém o que Pedro via era o olhar do meigo mestre, estava olhando em seu olhar. E o galo cantou, foi grande a dor na alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus no olhar de Pedro. Pedro lembrou e até chorou de arrependimento. É assim o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que o vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar está olhando pra você. O olhar do Senhor está sobre este lugar nesta tarde, aleluia. Te louvamos, Senhor, porque os teus olhos nos contemplam, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Bendito és tu, Senhor. É assim o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que o vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar está olhando pra você. Por sua família, por sua casa e sua vida, este olhar está olhando pra você. Este olhar tão doce e meigo está olhando pra você. Este olhar cheio de ternura está olhando pra você, está olhando pra você. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada te adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Deus, Senhor, esteve
mudar teu pensar, o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor estende a sua mão. Outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui estas angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Gozarás perfeita paz. O Senhor nesta tarde te diz: filho, olha para mim, pois eu te dou perfeita paz. Uma vez, outra vez, Um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. uma vez, outra vez. vai em frente, tente um pouco mais. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Aleluya. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Aleluya. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y
en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, Señor. Y tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y tú cuidas de mí, Señor, tú velas por mí, tú vives en mí. Aleluya. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Participe dos cultos da sede geral do Ministério Restauração. Às segundas-feiras, culto de libertação às 15 horas. Às terças-feiras, culto de ensinamento às 7h30 da noite. Às quartas-feiras, consagração da União Feminina, às 9 horas da manhã, com cultos às 11h30 e às 2h30 da tarde. A consagração encerra às 4h30 da tarde. Às quintas-feiras, culto da União Feminina às 3 da tarde e culto de libertação e cura divina às 7h30 da noite. Às sextas-feiras, culto às 3 da tarde. Aos sábados, das 9 às 5 da tarde, temos consagração com escola bíblica ao meio-dia para toda a congregação e culto da juventude às 7h30 da noite. Aos domingos, escola bíblica dominical e culto de salvação, cura divina e milagres. A sede do Ministério Restauração fica na Avenida Farrapos 312, bem no centro de Porto Alegre. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga sua família. Está procurando literatura bíblica confiável, revisada e fundamentada nas Sagradas Escrituras? A Ramo da Videira é uma editora, livraria e distribuidora de livros e materiais evangélicos, cuidadosamente escritos e selecionados para edificar a sua fé e o seu conhecimento. Aqui você encontra Bíblias para o seu dia a dia e para o seu estudo, com comentários e até em outros idiomas, livros relacionados à vida cristã, ensinamentos e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Farrapos 312, no centro de Porto Alegre, ou visite nosso site ramodavideira.com.br. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7. Ramo da Videira. O nosso objetivo é abençoar a sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Estamos seguindo nesta semana aquilo que começamos na semana passada. Glórias a Deus. Vamos caminhando e vamos prestando atenção, ver se Deus aprova este sistema novo. Glórias a Deus. Vamos ler então 1 Reis, capítulo 13, verso 1 até o verso 32. Está escrito: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar,
Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera o rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa,
para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. Então voltou ele, e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai meu jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo e nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu! Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me junto no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Amém. Podemos nos assentar. Meus amados, eu vos convido a acompanhar, quem quiser acompanhar, a sequência da mensagem, aí no esboço. Todos têm boletim informativo, todos estão com boletim, amém? Se alguém ainda não tem, levante a mão, que os irmãos alcançam aí, todos estão com boletim. Aqui temos três pessoas que não têm boletim. Levante a mão alto, assim, ó. São 4 pessoas que estão sem boletim. Levante bem alto que o pastor Rudinaldo vai entregar. Muito bem. Então, irmãos, por favor, preste atenção. Ó, tem mais mãos levantando lá. Essa passagem da Bíblia aqui, ela é ao mesmo tempo, como escrevemos aí,
uma das mais tristes da Bíblia, e ao mesmo tempo que ela é uma das mensagens, uma das páginas mais tristes, ela é também uma das mais poderosas da Bíblia. Uma das mais poderosas para produzir temor de Deus, por conseguinte, sabedoria, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e, por consequência, a salvação das nossas almas. O cenário histórico disso, para que as pessoas que não estão acostumadas com a linguagem bíblica, o cenário histórico foi quando, lá por 930, mais ou menos, antes de Cristo, houve a morte de Salomão. Salomão morreu, o rei mais sábio de Israel. Salomão, por sua vez, era filho do rei Davi. E o rei Davi foi o primeiro rei da dinastia de Judá. Judá, para aqueles que não sabem, é uma das tribos de Israel. Então, dentro da tribo de Judá, se levantou, então, a dinastia da casa de Davi. Então, quando a gente fala casa de Davi, são os descendentes do rei Davi, que foram levantados por Deus, esses descendentes, para por meio deles nascerem Jesus. Então Jesus nasceu da descendência do rei Davi. Então por isso que na Bíblia, no Novo Testamento, as pessoas chamavam de Jesus, filho de Davi. Jesus então, como rei, teria que descender do rei Davi. Como de fato Maria descendeu de Davi, e não somente Maria, mas o padrasto de Jesus, José, também descendeu desta dinastia, desta casa. Agora, vejam, a palavra de Deus aqui nos fala que quando Davi morreu, lhe sucedeu no trono Salomão, e quando Salomão morreu, lhe sucedeu no trono Roboão. E Roboão, então, de uma forma insensata, ao ouvir do povo um pedido que o povo lhe fazia de baixar os impostos, o povo disse: os impostos estão muito altos, nós não aguentamos tanto imposto assim. E diz a Bíblia Sagrada que este rei reuniu os seus conselheiros, e os conselheiros que já eram conselheiros do seu pai disseram: baixa os impostos. Ouve o povo não aguenta mais. Depois ele ouviu os jovens, e os jovens disseram assim: taca mais imposto. Mais imposto. Nós precisamos de dinheiro. E disseram assim para ele: olha, para esse povo te respeitar, veja, eles falaram uma coisa que muitos anos depois um homem chamado Maquiavel ia dizer a mesma coisa. Eles disseram, em outras palavras, para Roboão, que é melhor um rei exercer o poder porque é temido do que porque é amado. Os homens mais velhos disseram: é bom tu seres amado. Os mais novos disseram: é bom tu seres temido. E olha a resposta que ele deu. Ele disse assim: olha, o meu dedo vai ser mais pesado
que os lombos do meu pai, que a cintura do meu pai. E diz a Bíblia Sagrada que quando este rei falou isto, houve uma revolta entre o povo. O povo se revoltou. E houve uma divisão no reino de Israel, uma triste divisão. O norte, então, se dividiu do sul. No sul ficou, então, o reino de Judá. O reino de Judá, constituído da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, a tribo sacerdotal, que eram os levitas, e a tribo de Simeão, que já havia meio que se misturado com a tribo de Judá. E as tribos do norte, então, ficaram debaixo do comando de Jeroboão, um líder que havia sido exilado no tempo do rei Salomão, se exilou no Egito, voltou do exílio, e Deus já havia dito anteriormente que Jeroboão seria um líder, por causa das maldades de Salomão. Então, diz a Bíblia Sagrada que Jeroboão assume o norte. E, infelizmente, diz a Bíblia que Jeroboão, assumindo o norte, veja só, meus irmãos, vemos aqui mais uma vez o problema de quem começa dependendo de Deus e depois migra da dependência de Deus e quer confiar na sabedoria humana. Diz a Bíblia Sagrada que Jeroboão não levou em conta que o próprio Deus havia profetizado a respeito dele, que Deus estava naquele assunto. E a Bíblia diz que Jeroboão pensou o seguinte: bem, Davi era muito querido do povo. Davi era muito querido, o povo amava. Davi é um herói nacional. Aí ele pensou outra coisa. Ele pensou, e a tribo sacerdotal, os levitas, ficaram no reino de Judá. Aí o que ele pensou? Ele pensou o seguinte: se eu incentivar o povo a continuar adorando a Deus, o povo vai até a cidade de Jerusalém, que é a capital do reino de Judá, vai até lá o templo, e quando o povo chegar lá no templo de Jerusalém, enxergar os sacerdotes levitas adorando a Deus, oferecendo sacrifícios, ele pensou assim: o povo vai querer de novo obedecer à casa de Davi. E ele pensou: já sei, vou fazer uma coisa, tenho uma boa ideia. Eu vou levantar uma outra casta sacerdotal, eu vou tornar ao povo mais fácil o acesso à igreja, vou levantar uma outra igreja. Naquele tempo não se falava em igreja, mas vou levantar uma outra ordem sacerdotal e vou levantar um altar lá no norte de Israel, bem lá no norte, e o outro aqui junto à fronteira com o reino de Judá. Porque daí o povo não vai precisar fazer uma viagem. Imagine só, lá do norte até Jerusalém, dava mais de 200 quilômetros. Em vez do povo caminhar 200 quilômetros, da Galileia lá até lá Jerusalém, 135 quilômetros mais ou menos, em vez do povo ter que caminhar tudo isto, o povo vai adorar lá no norte, em Dan, e aqui no sul, junto à fronteira, 20 quilômetros, 16 a 20 quilômetros de Jerusalém, o povo vai adorar em Betel. E Betel, por sua vez, era um lugar de adoração desde os patriarcas, desde Jacó. Então, ele pensou: vou fazer isto,
e aí eu seguro o povo comigo. E não tem perigo do povo ir até Jerusalém e ficar tentado em voltar a sujeitar-se a Roboão. E esse foi o projeto dele. E aí o que ele fez, diz a Bíblia, que ele construiu 2 bezerros de ouro. Um bezerro de ouro colocou junto ao altar em Betel, e outro bezerro de ouro colocou lá junto ao altar em Dan, e instituiu um novo culto, o culto do Reino do Norte. E diz a Bíblia Sagrada ainda, mostra-nos a Bíblia Sagrada ainda, que ele se autoconcedeu o poder de oferecer sacrifícios. E diz a Bíblia Sagrada que em um certo dia, então, ele estava lá oferecendo sacrifício, oferecendo incenso no altar. E quando ele estava oferecendo incenso, chegou um homem. Chegou um homem que tinha vindo de Judá. Judá ficava logo ao sul, a fronteira de Judá estava logo ali. De onde esse homem vinha de Judá? A Bíblia não diz. Talvez viesse de Jerusalém. Se ele tivesse vindo de Jerusalém, ele estava caminhando já há algumas horas, porque Jerusalém, como eu disse, ficava a 20 quilômetros dali. E diz a Bíblia Sagrada que estava ali Jeroboão, a multidão de gente, o rei, imagine o rei presente, o povo ali. Betel não era a capital ficava mais distante. E ali, quando ele estava oferecendo, ele sobe no altar, e quando ele sobe no altar e vai oferecer, alguém começa a gritar no meio da multidão: altar, altar! E começa a profetizar esta profecia tremenda sobre o altar. E a primeira profecia, então, é que aquele lugar que pertencia ao Reino do Norte ia trocar de mãos. Deus disse: esse lugar aqui vai sair do controle do Reino do Norte e vai passar para o Reino do Sul. Primeira parte da profecia. A segunda parte da profecia: este altar vai ser destruído por uma pessoa que vai nascer descendente de Davi, cujo nome será Josias. E quando é que essa pessoa nasceu? 300 anos depois. Deus estava falando de uma coisa que ia acontecer 300 anos depois. E o profeta disse: e como sinal de que isso vai acontecer, o altar vai fender, e a cinza que está sobre o altar vai se derramar dele. Olha que coisa tremenda. E a Bíblia diz que o Jeroboão, imagine que aqui seja o altar, estou oferecendo aqui, o Jeroboão olha para aquele profeta e estende a mão contra ele e diz: prendei-o! E quando ele diz prendei-o, ele fica paralítico. A mão dele fica paralisada. E quando ele vê que a sua mão fica paralisada, ele se apavora. Ele vê que Deus está naquele assunto. E ele diz assim para o profeta: por favor, me socorre, me ajuda. Tem misericórdia de mim, ora por mim. Ora por mim! E a Bíblia diz que o profeta olhou para ele e orou. E Deus curou. E quando Deus curou o rei olhou para o profeta e disse assim: profeta, vão para casa. Primeiro, eu quero que tu descanse lá em casa. Eu quero que tu comas lá em casa. E eu quero te dar uma recompensa. Eu vou te recompensar.
Que coisa! A Bíblia Sagrada nos mostra, mais tarde, que Jeroboão, ele era uma pessoa que ele tinha facilidade de se humilhar, mas ele era politiqueiro, ele era racional, ele tinha muita dificuldade de confiar em Deus. Ele confiava mais nas manhas dele do que no poder de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele profeta disse: olha, nem que tu me desse metade que tu tens, eu não aceitaria, porque senão eu vou morrer. Deus me disse, o mesmo Deus que me falou, olha só, o mesmo Deus que me falou, que me trouxe aqui, o Deus que te deixou paralítico, o Deus que te curou. E aí a Bíblia diz que o altar se fende, a cinza cai do altar. Este mesmo Deus que fez tudo isto, Ele também me disse, Ele me deu mandamentos. E o mandamento que Ele me deu foi este, que eu deveria vir até aqui, esse lugar. Durante essa viagem eu não deveria comer, eu não deveria beber, em outras palavras, eu tinha que estar em jejum absoluto. Jejum absoluto. E disse mais, e sequer eu posso voltar pelo mesmo caminho, eu tenho que voltar por um outro caminho. Assim disse o Senhor. Que tremendo. Aleluia. E ele virou as costas para o rei e voltou por outro caminho. Mas aí a Bíblia diz, agora, vamos ver o que acontece. A Bíblia Sagrada nos fala que este profeta, usado tremendamente por Deus, nós vamos ver algumas condições dele. Primeiro lugar, ele estava cansado. Veja, ele podia ser de mais longe ainda. Mas se ele fosse ali da redondeza, possivelmente ele fosse de Jerusalém, uma pessoa caminhar 20 quilômetros em jejum, é fácil ou não é? É assim ou não é não? Não é não. Não é fácil. Em jejum, sem comer, sem beber, você caminhar 15 quilômetros. Agora vocês imaginem a adrenalina que esse homem sofreu naquela confusão toda ali. O rei mandando prender e ele reage. Imagina, a adrenalina dele vai lá em cima. Ele está ali, o coração disparado. A Bíblia Sagrada diz que ele começa a caminhar de volta e é tomado de uma exaustão. Veja, mesmo ele estando com fome, mesmo estando com sede, mesmo não vendo a hora de chegar de volta em casa, a palavra de Deus nos mostra que ele chegou a um ponto de tal exaustão que ele não aguentou mais. Parou e ficou descansando embaixo de um carvalho. Amém? Então veja, estava com fome, estava com sede, afrontou, veja, ele tinha afrontado, escute bem, ele não tinha afrontado um qualquer, ele não afrontou um pastor, um sacerdote, ele afrontou um rei. Ele afrontou todo um sistema que aquele rei havia construído. Ele afrontou toda uma política de Estado. E agora ali cansado. Agora eu pergunto para vocês, esse homem de Deus era bem intencionado ou não era? Era bem intencionado ou não era? Sim? Era corajoso? Era homem de Deus? Era valente? Era fiel?
Só coisa boa. Era ganancioso? Era ganancioso? Não. O rei ofereceu recompensa, ele disse: não quero. Meu Deus do céu. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele estava nesse estado, um homem fiel, leal, correto, corajoso, homem de Deus, estava ali sedento, faminto. Eu não tenho como falar sem me emocionar. Porque são poucos homens que têm a virtude desse homem aqui. Cansado. E aí se levanta uma outra personagem, que a Bíblia chama de o profeta velho. Profeta velho. Quem era o profeta velho? Profeta velho era um homem, também profeta de Deus, que estava lá no Reino do Norte, estava no meio daquele sistema corrompido, acomodado. Deus precisou levantar um profeta lá do outro reino. Ele estando no lugar, ele estando em Betel, foi necessário Deus levantar um profeta em outro lugar para vir ali. Porque ali os profetas de Deus estavam acomodados. Aquela situação, aquele sistema. Imagine um profeta de Deus vendo um bezerro de ouro no lugar de Deus. E ele estava lá em casa. Olha que interessante. Possivelmente na cabeça dele, ele dizia assim: eu estou bem, porque eu não estou lá. Eu não estou lá no culto do bezerro de ouro. Mas quem que... eu ouvi um cochicho muito interessante. Os filhos estavam. Olha, tem gente que diz: eu mantenho a santidade, mas tua família. A família dele estava lá no culto ao bezerro de ouro. Os filhos dele estavam lá no culto ao bezerro de ouro. Havia perdido o comando espiritual da sua família. E os filhos chegam em casa, e o pai disse: como é que foi o culto hoje? Ô pai, hoje o culto foi tremendo. Veio uma evangelista itinerante, agitou as águas. Ah, é? O senhor não sabe o que aconteceu. Um homem de Deus tremendo, veio lá de Judá. Aconteceu assim, 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 assim. Profeta velho disse: e por onde ele foi? Foi pela rua tal. Então deixa eu atrás, rápido. Põe aí a sela no jumento, prepara o jumento e saiu atrás. O homem de Deus ia a pé, ele ia de montaria, alcançou o homem de Deus. Chegou lá, viu o homem de Deus cansado, com fome, com sede, atirado lá embaixo do carvalho. E aí ele chegou e disse para o homem de Deus: vão lá para casa. Olha o jeito que está aí. Com fome, com sede, tu está tão cansado que não consegue nem te levantar. A pé, que falta de amor. Que falta de amor essa tua igreja.
se tu fores lá em casa, tu vai ganhar comida, eu vou te dar o que beber, eu vou te dar onde descansar, e tem mais, eu vou te dar um carro, vou te dar um carro jumento, J.4, jumento do ano. Vai lá na minha igreja, lá a gente ama as pessoas. Aí o profeta disse o mesmo que havia dito para o rei: não, eu não vou. Se eu vou, eu morro. Porque Deus me deu um mandamento que eu não deveria comer, não deveria beber. Esse lugar aqui está corrompido. Deus me disse: olha, tu vai lá em Betel, só entrega a mensagem e sai correndo. Não fica lá, não. Tu vai, entrega a mensagem e volta correndo. Daí o homem disse assim: mas não, rapaz. Aí ele usou uma coisa chamada falácia da autoridade. O que é a falácia da autoridade? Falácia da autoridade é quando você quer convencer falsamente uma pessoa a respeito de uma mentira, simplesmente dizendo que o fulano de tal disse. Né? Então, isso em teologia é muito comum. É muito comum. Se você fizer uma pergunta para a inteligência artificial, meu senhor, a inteligência artificial usa muito da falácia da autoridade em teologia. Porque o fulano de tal disse, porque o concílio de tal falou, porque o Agostinho, porque o Francisquinho e não sei quem falou. Por quê? Porque a inteligência artificial põe no mesmo nível toda a teologia que embutiram, que jogaram nela ali. A inteligência artificial não tem o Espírito Santo para discernir o que... E aquele homem usou a tal de falácia da autoridade. Ele bateu no peito e disse assim: eu também sou profeta. Deu um carteiraço no profeta novo. Rapaz, quando tu estava de fralda, eu já era profeta. Carteiraço. Se a minha igreja é muito mais velha que a tua. E aí diz a Bíblia Sagrada que depois ele usou a argumentação, da espiritualidade falsa, né? Então veja, essa argumentação da falsidade, da falsa espiritualidade é muito comum. É muito comum. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o movimento pentecostal, lá atrás, quando o fogo de Deus caía, então, era muito comum lá as pessoas fazerem esse movimento aqui, ó. Realmente os irmãos estavam cheios da glória. Aqui no Brasil já é um sapateado. Né? Quando a gente vai explodir assim, tá com alguém, dá uma sapateada. Glória, é bom dar uma sapateadinha. É ou não é? É. Mas quando está cheio do Espírito Santo, quando realmente é uma coisa que você está ali estourando a tampa. Né? Você já deu glória, já falou em novas línguas e parece que vai explodir, aí dá-lhe uma sapateada. Então o que acontece? Acontece que muita gente está vazio da glória de Deus, mas para dizer para os outros que ele está cheio, está bom para ir para o CTG. Poder de Deus não tem nada, é só sapateada. E lá nos Estados Unidos também, quando a gente estava lá, né, Ana? Uma vez, eu estava num culto lá que reuniu algumas igrejas,
Quando, em 2003, nós fomos lá nos Estados Unidos, nós pregamos em muitas igrejas, fomos convidados a pregar em muitos lugares. Então, uma vez até eu ia pregar num culto, e deram a oportunidade para um velho pastor, e era interessante que já tinha virado um cacuete naquele pastor. Então ele falava, pues hermanos, estamos acá, glória a Deus. Então, já era um cacuete, não dava nem para disfarçar. E assim, esse homem falou. Ele pegou e disse assim, um anjo falou comigo. Bah, meus irmãos, tem pessoas que é só... Se disser assim, um anjo falou comigo, que vai te dar... Olha, eu vi um anjo e vi uma barra de ouro. Ele se desmancha. Olha aqui, pergunto para vocês, aquele homem de Deus conhecia a vida do profeta velho, sim ou não? Não conhecia. Onde que estava aquele profeta velho? No lugar corrompido, onde Deus disse, tu nem sequer come aí. Tu nem bebe aí. Tu vai em jejum e volta em jejum. Aí chega uma pessoa que ele nunca viu na vida e disse, vi um anjo. Que coisa triste, irmãos. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Um homem que tinha dito não para o rei. Um homem que tinha rejeitado riquezas. Quando chegam e diz assim, vi um anjo, ele baixa a guarda. Não dá vontade de chorar? Não dá vontade de chorar? Um homem que argumenta contra a palavra de Deus alguma coisa espiritual. Meus irmãos, não existe nada maior do que a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, mais tarde, vai dizer, 1000 anos depois, ele vai dizer, ainda que um anjo venha. Mas o coitado não tinha o apóstolo Paulo naquele tempo ainda. O Paulo vai escrever isso 1000 anos depois. Depois. Misturei o espanhol. É depois. Então, a palavra de Deus nos fala que este homem, então, vai atrás da falácia da autoridade, ele vai atrás da religiosidade baseada numa espiritualidade falsa e come. E come. Então veja, irmãos, agora olha aqui, olha ali no nosso esboço, no 3, no item 4 romano, ali está no profeta velho, estão vendo ali? No item 3, religiosidade baseada em Deus. O profeta velho era um profeta que cria em Deus, sim ou não? Dizia que era profeta de Deus. A sua religiosidade era baseada no Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sim. Ele tinha conceitos espirituais corretos na vida dele? Tinha. Verso 20 a 23, ele ensinou, ele sabia que a rebeldia produzia desgraça. No verso 32, ele diz que a palavra de Deus se cumprirá. Era um homem que tinha conceitos corretos,
Mas eu pergunto, ele tinha a prática correta? Não. Ele tinha conceitos corretos, mas não a prática correta. Então, esse homem aqui representa todos os sistemas religiosos que têm conceitos bons. Conceitos que dizem, olha, há um só Deus, Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é a palavra de Deus, Jesus voltará, Jesus arrebatará. Os conceitos todos são corretos. Mas quando chega na hora da prática, a prática não é correta. Então, na prática, B1, todos juntos, vão lá, ilude as pessoas com a falácia de que é profeta e de que tem experiências com Deus. Então veja, quantas pessoas, irmãos, que quando ouvem a palavra de Deus numa igreja como a nossa, ou outra igreja que prega não somente a sã doutrina, diga assim comigo, pregar sã doutrina e a prática da santificação. Tem que ter esse binômio. Nós temos que pregar a sã doutrina e a... Aleluia. Vamos ali no B2, todos juntos. Embora pregando conceitos verdadeiros leva pessoas a práticas que contrariam a... Eu vou perguntar, quem já ouviu alguém dizer o seguinte: se eu estiver numa igreja como a Restauração, aí eu tenho que fazer essas coisas. Então eu prefiro ficar numa igreja onde não prega essas práticas aí, não prega o uso e costume, aí eu não preciso obedecer. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Alguém falar isso? É exatamente isso aqui. Foi exatamente nessa armadilha que caiu o profeta novo. Deus havia dito para ele, a palavra de Deus dissera para o profeta novo: tu não pode comer, tu não pode beber, tu tem que entregar a mensagem, correr de volta para casa, tu vai por um caminho, volta por outro. Mas aí chega a falácia da autoridade. Então as pessoas acham, mas se eu estou numa igreja que a autoridade, que o pastor, que a convenção fala alguma coisa, então não é mais pecado. Foi aí a armadilha do profeta novo. Aí que ele caiu. Será que você está caindo nisso? Quem sabe você está indignado com esse profeta velho. Quem sabe esse dia me deu vontade. Se eu pudesse, eu dar um tapa nesse homem. Mas não dá uma indignação desse homem? Dá. Né? Mesmo a gente sendo espiritual, mesmo a gente sendo espiritual, dá vontade de dar uns cascudos. Um homem fazer um negócio desses, depois ainda chorar no velório, depois dizer assim, olha só, irmão meu. É exatamente o que fazem esses líderes hoje, irmãos. A palavra de Deus fala sobre eles. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, veja, olha o que está ali no B3. Todos juntos, B3. Ofereceu uma profecia que dava ao profeta novo 2, 3, 4. Qual das duas palavras você prefere? A palavra de Deus ou a mensagem do profeta? Deus diz, não come, não bebe, vai por um caminho, volta por outro. Ou seja,
tu vai ter que andar por lugares desconhecidos. A fé que te leva a andar por lugares desconhecidos, confiando somente em Deus. Mas aí chega um outro e diz assim, olha, tu vai andar. Não precisa andar por fé. Anda naquilo que você conhece. Come, bebe. Deleita-te. Ei, meu irmão. O que tu quer? Será que você, com essa raiva que dá do profeta velho, não tem o teu profeta velho também? Que está te levando para o mesmo buraco, para o mesmo desastre, para a mesma tragédia. Você fica indignado com esse aqui e cheio de amores pelo teu profeta velho. Ai, esse é de amor. Esse entende as minhas necessidades. Entende. Me entende. Esse entende que eu estou cansado, que debaixo do carvalho, que eu estou com fome. É difícil. C4, vamos ler o C4 ali todos juntos? Leva as pessoas à morte, mas ao mesmo tempo demonstra amor, chorando as consequências da sua pregação hipócrita. A mensagem de Deus é dura. A mensagem de Deus lasca o lombo da gente. Mas a mensagem de Deus te tira da desgraça, te tira da tragédia. Mas esse amor humano, não te tira da tragédia, mas vai chorar no teu velório. A pessoa lá no inferno, a pessoa no profundo de uma condenação eterna. E lá vai ter o profeta velho, no teu velório, botando assim a mão no caixão e dizendo, o nosso irmão já está lá no céu. E a pessoa no inferno, o nosso irmão, irmão meu. A família toda destruída. Aí ele vai estar chorando lá com os pais. Ah, estou aqui solidário contigo. Esse amor humano, desgraçado, miserável. Eu fico, dá um desespero, irmãos. Eu sou pastor porque amo almas. Você sabe a renúncia que eu tive que fazer para ser um pastor? E a gente vê gente que não ama a alma. Gente que ama posição, ama dinheiro, ama um sistema. Se repetindo essa história.
Porque é uma mensagem mais fácil. Vamos para a lição prática e já vamos encerrar. Número 1, vamos ler 2 Timóteo, aquele 2 ali é de 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 4, 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Toda a igreja comigo. Vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Volta para o verso 3, faz favor. Ali diz assim: cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Na versão corrigida fala concupiscência. A palavra cobiça aqui é a palavra epitomia. Epitomia são as paixões, são os desejos. Quando Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos a renegar a epitomia, as paixões mundanas, epitomia cósmicos, as paixões que o mundo gera, que o mundo provoca, que o mundo induz. Pois, veja só, a mesma epitomia que a Bíblia diz que a graça de Deus nos faz renegar, Deus está dizendo que nos últimos dias nas igrejas, esta epitomia que a graça nos faz renegar, ou seja, a graça de Deus te faz renegar. A Bíblia diz que os líderes, os mestres, os pastores, nos últimos dias, estariam pregando que a pessoa, ao invés de renegar a sua epitomia, deveria seguir a sua epitomia. A psicologia, o psicólogo sem Deus, não estou falando psicólogo com Deus, mas um psicólogo sem Deus, ele diz assim para a pessoa: tu tem que ser tu mesmo. Tu não pode estar te negando. Mas o psicólogo Jesus diz assim: você tem que negar. A minha graça te faz renegar as tuas paixões. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, é exatamente o contrário do que a psicologia ensina. E a graça de Deus nos faz isto. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. A graça divina. Aleluia. E agora, meus irmãos, veja, se você perguntar para um líder destes, um pastor, um mestre desses, se você perguntar conceitos, se você perguntar assim para ele: ô pastor fulano, o que o senhor acha da simplicidade? Simplicidade é uma bênção. E da vaidade? Vaidade não é bom. Aí ele diz, vírgula, a vaidade não é bom, mas a gente pode equilibrar. Não pode ser muito vaidoso. Aí ele já põe ali uma coisa. O que o senhor acha da mentira? Mentira é ruim.
Mas veja, Davi também mentiu quando foi lá com os filisteus. Então veja, os conceitos são bons, mas a prática... Está lá o pastor no púlpito da igreja com uma camisa do Flamengo, dizendo assim, não ameis o mundo, irmão, tem que amar Jesus. Mas veja, vamos ver lá, 1 João capítulo 2, verso 15. Vamos ver uma coisa? Olha que interessante, 1 João 2, 15. Vamos lá, todos juntos. Mais forte, de novo. Mais forte. Mais forte. Isto é conceito. Isso é um conceito. Não amar o mundo. Mas agora vem a prática. Quem está entendendo a diferença de conceito e prática? Quem levanta a mão, quem entende, levanta a mão e diga glória a Deus. Aí quando chega nas coisas, mas Humberto é coisa. É muito fácil ser crente com conceito só. Eu não amo o mundo, eu amo a Deus. Mas quando desce na prática, eu não sou vaidoso, mas e essas vaidades tudo aí? Por que você anda desse jeito? E tudo isso por quê, irmãos? Por causa dos profetas velhos, que deturparam o Evangelho, a respeito dos quais Paulo disse, eles vão corromper as pessoas, pregando de acordo com a cobiça. Bons conceitos, prática negativa. Aleluia. Então, nós vemos aí dois tipos de liderança. Vamos colocar aí Judas 1,4. Judas 1,4. Toda a igreja, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça. Então, veja, a palavra de Deus fala a respeito da libertinagem, que nega a graça de Deus. Então, a libertinagem espiritual diz assim, por causa da graça de Deus sobre as nossas vidas, você não precisa obedecer. Por causa da graça de Deus nas nossas vidas, você não precisa estar aí debaixo desse carvalho, com fome, com sede, vem para minha casa. Mas olha o que a palavra de Deus nos fala sobre a graça de Deus. Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Toda a igreja comigo? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, fazendo o quê? Educando-nos para quê? Mais forte, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, a epidomia cósmicos. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente.
Postura que devemos adotar, as horas já passaram. É bom esse esboço, porque você pode continuar estudando em casa. A palavra de Deus nos fala qual é a postura que nós temos que adotar? Primeiro lugar, total rechaço para qualquer proposta que afronte a palavra de Deus. Vamos ler ligeiro, correndinho aí, Daniel 3:14. Toda a igreja comigo. Todos juntos, vamos lá. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não tem nem conversa. Nem conversa. Imagine se o profeta novo tivesse dito para o profeta velho: quanto a isso aí, não tenho nem que te responder. Já estou indo embora. Teria vivido por muitos anos e sepultado no sepulcro dos seus pais. Olha a continuidade da resposta. Vamos lá? Todos juntos. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. E olha que lindo o 18. E se não, ou seja, e se Deus não quiser nos livrar? E se Deus quiser que a gente morra? Fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quem pode dar glória a Deus? Mesmo sobre a ameaça de morte. Agora, que triste, irmãos, que o profeta novo teve a mesma resposta para o rei, mas não conseguiu ter a mesma resposta para os que pregam de acordo com aquilo que a tua carne está precisando. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E ainda a palavra nos fala que além de termos total rechaço à proposta, temos que rejeitar quem nos traz outra doutrina ou ainda outra aplicação prática. Vamos ler ali 1 Timóteo 6, 3-5. Não é só trazer outra doutrina, mas trazer a aplicação prática. Veja, Paulo fez essa distinção. Todos juntos, vão lá. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ponto. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa. Então, Paulo está dizendo, olha aqui, ó, se alguém não traz outra doutrina, não ensina a doutrina do Senhor Jesus, é uma coisa. E agora, ele fala de uma outra coisa. Ele está dizendo o seguinte, ainda que alguém
venha com a doutrina. Mas, olha que interessante, olha o que ele fala. Não concorda com as sãs palavras, mas também tem uma outra coisa. Não concorda com o ensino segundo a piedade. A palavra piedade aqui é a palavra eusébia. Bem. E zébia, de zébamos, de reverência. Então, ele está dizendo o seguinte: se alguém não traz a sã doutrina, mas também se alguém não traz o ensino conforme uma vida de reverência. Eusébia pode ser tanto traduzido como piedade, reverência e até como santidade, mas não no sentido de separação, mas de consagração a Deus. Então veja, se alguém traz este ensino que não linka, que não vincula com a prática, com uma vida de reverência, uma vida de consagração, uma vida que é segundo a piedade. Olha o que diz a palavra, continua. Quem é essa pessoa? É enfatuado, que mais? Nada entende, não entende nada de Bíblia, Paulo está dizendo. Mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Que mais? Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Olha o que eu falei, olha por quê que os mestres pregam de acordo com a cobiça. Por quê? Supondo que... Está aqui a resposta, minha gente. Está aqui a resposta. O vil metal. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero chamar aqui à frente. Eu gostaria muito de orar por todas as pessoas que estão lutando. Quem sabe você está lutando com o filho, lutando com a esposa, lutando com o marido. E eu quero te dizer a solução para a tua vitória. Escute o que eu estou dizendo. A solução para a tua vitória não é ficar em casa, não é ser um profeta velho. Você tem que partir para o ataque. Você tem que dizer: Deus, eu vou lutar. Eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha casa. Eu vou estar junto com os homens de Deus. Eu vou estar na consagração. Eu vou estar no sábado. Agora, olha o que eu vou dizer. Diga comigo assim: eu vou transformar conceitos em prática. Aqui está a chave. Eu só vou contar um caso. Nessa semana eu recebi muitos testemunhos de pessoas que disseram: pastor Humberto, a minha vida está mudando. Eu vou contar o testemunho de um dos irmãos. Esse irmão me disse o seguinte: pastor, o senhor pregou a respeito dos olhos,
E o senhor pregava assim, olha, não seja preso no Instagram. E eu dizia, glória a Deus. Esse irmão falando para mim, eu dizia, glória a Deus. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tenho isso, não tem aquele outro. E ele disse que naquela hora, o Espírito Santo disse assim para ele, é porque tu és um homem de negócios, e o teu vício está no OLX. E aí o Espírito Santo começou a falar de diversas plataformas de negócio que ele estava sempre acessando, não porque ele quisesse comprar alguma coisa. Ele disse, ali estava o meu coração. Daí ele me disse, pastor, não é que eu não vou acessar se eu precisar comprar, mas eu já fazia aquilo por uma prisão, ali era a minha prisão. Olha que interessante. Então veja, o Espírito Santo pegou um conceito que eu nem tinha falado, mas ele abriu o coração para o Espírito de Deus pegar conceito e transformar em prática. Por isso que nós temos que fugir do legalismo. Então veja, se esse irmão fosse um legalista, ele dizia assim, ô glória, que mensagem! O pastor Humberto pregou lá, surrou todo mundo. Aí eu saí de lombo liso. Se ele fosse um legalista, ele pensaria assim. Mas esse irmão foi um irmão que entendeu a graça de Deus. E o Espírito Santo pegou um conceito e diz assim, olha esse conceito aqui. Tu está te achando muito bonzão, é? Olha aqui. Quem quer isso de Deus? Quem está disposto a se humilhar e dizer, Deus, eu não quero ser um legalista. Eu não quero fazer uma listinha de coisas. Não, Senhor, transforma conceitos em prática na minha vida. Pega conceitos. Conceito de amor. Conceito de perdão. Quem está de acordo com o conceito de perdão? Todo mundo está de acordo com o conceito de perdão. E por que tu, na prática, tu não perdoa? Por que na prática tu tem mágoa com fulano, beltrano, com ciclano? Ah, pastor, até tudo bem, mas é ele para lá e eu para cá. Será que você se encontrou com um profeta velho? Os irmãos estão entendendo essa palavra, irmãos? A profundidade disso? É sobre isso que eu quero orar. Eu quero orar, pedir que Deus derrame graça na tua vida, para que Deus tenha liberdade na tua vida de transformar conceitos bíblicos em prática. Se você quer isso, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vamos rapidamente, porque as horas passaram. Transformar conceitos em prática. Que Deus está disposto, isso é a graça de Deus na tua vida. Pastor Humberto, eu não consigo, claro que não consegue, por isso que tem a graça de Deus. É aí que está a graça de Deus. É por isso que estamos aqui pregando a graça divina. É por isso que não acreditamos em libertinagem, mas acreditamos em libertação. É isso que Deus quer fazer. Oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Esse irmão me disse o seguinte, ele disse assim, pastor Humberto, o senhor nem sabe, isso repercutiu no meu casamento. Eu estava enfrentando alguns problemas no meu casamento, ele me contando, e eu achava que esses problemas era culpa da minha esposa, mas quando Deus mostrou aquilo, e eu mudei, pastor, eu estou vivendo uma lua de mel, mas eu estou muito triste, porque eu me dei conta que o culpado era eu. O culpado não era minha mulher, era eu.
E ele disse: eu estou numa tristeza, pastor, sabendo que por muito tempo eu estive errado, não me dando conta. Olha que coisa linda. Olha que coisa gloriosa o que Deus faz. E ele disse: pastor, se o senhor imaginasse como está a minha vida conjugal, depois dessa obra que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Não alcançou só a vida espiritual dele, repercutiu na vida conjugal dele. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus isso. Deus, aqui nós estamos na tua presença, Senhor. Nós estamos, Senhor, pedindo a ti isto. Não permita, Senhor, que o teu Espírito nos ajude a não sermos crentes legalistas. Aleluia. Crentes superficiais. Crentes que precisam de uma lista de pode e não pode. Mas ajuda-nos, Senhor, que possamos dar liberdade para o teu Espírito transformar conceitos em prática. Oh, glória a Deus! O conceito da simplicidade, o conceito de dizer não à vaidade, o conceito de mansidão. Senhor, de que adianta nós termos um conceito de mansidão e dizer que aceitamos a mansidão, que o crente tem que ser manso, mas não transformamos isto em atitudes práticas? De que adianta, Senhor, dizermos que temos o conceito da oração, mas não transformamos isto em prática, em devocional diário, em jejum, Senhor, mesmo tendo jejum na igreja, Senhor, todos os sábados há pessoas que não querem, Senhor, mas aceitam o conceito, mas não conseguem transformar em prática. Deus, eu te peço, pelo amor da alma do meu irmão, pelo amor do sacrifício que o Senhor tem, pelo amor que o Senhor tem, melhor, no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, transforma estes conceitos em vida prática, transforma este conceito em costumes na nossa vida, Senhor, que a palavra seja retirada do mundo da teoria, do mundo da tese e aplicada na vida prática. Aleluia, aleluia. Nos traz, Senhor, nos traz da teoria para a prática. Que cada um dos conceitos da tua palavra, Senhor, deixe de ser coisas abstratas e passam a ser coisas práticas, mensuráveis, aplicáveis. Nos ajuda, Senhor. O teu Espírito Santo já nos convenceu da palavra. Agora eu te peço que o teu Espírito nos leve à prática. O teu Espírito já disse para nós que a palavra é verdade. Nós já cremos que a palavra é verdade. Nós cremos na sã doutrina, mas Deus nos ajuda a seguir o ensino que não somente é de acordo com a sã doutrina, mas também é de acordo com a piedade.
Livra-nos do profeta velho. Livra-nos do caminho do profeta velho. Livra-nos do caminho do profeta velho. Livra-nos do caminho do profeta velho. Saia, dá-nos uma vida de vitória, Senhor. Dá-nos uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que história te camas te levai galai. Roquelo gelai gerdebario correchar te fare lori clerabai. Rabarro le rebesterasto. Ribacama e gila barachero brasterias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo está te pegando pela mão. O Espírito Santo está colocando convicção no teu coração, na tua mente. Vamos abençoar uns aos outros, dizendo: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda, porque ele já perdeu. Te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não, não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou. Sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar: no saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha
roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor, bendito é o Glórias a Deus. Que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer.